Nesse vídeo eu vou te apresentar uma possível generalização ao eletromagnetismo de Maxwell, que no caso é a eletrodinâmica de Podolsky. Esse foi o tema que eu trabalhei durante o meu mestrado em física lá no IFT e nesse vídeo eu vou te contar um pouco mais sobre ele. Opa, bora conversar hoje sobre eletrodinâmica de Podolsky, que foi o tema que eu trabalhei durante o meu mestrado lá no IFT, em que eu já fiz um vídeo sobre como é fazer um mestrado em física, que caso você tenha interesse, vou deixar na descrição do vídeo, também ao final do vídeo para você dar uma olhada. E a ideia do vídeo hoje então é falar sobre a eletrodinâmica de Podolsky, em que eu vou precisar aqui dividir esse vídeo em alguns vídeos e vou precisar fazer uma série sobre isso porque não dá para abordar tudo em um vídeo só. Então, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para você poder acompanhar esses próximos vídeos que eu vou postar, ative as notificações para que o YouTube te avise quando eu postar esses vídeos novos. E pô, se você gostar do vídeo também, deixa o seu gostei e compartilha com alguém que você acha que vai gostar, que assim o YouTube entende que você gostou e pode recomendar o vídeo também para mais pessoas. E bora começar então falando como que está esse vídeo aqui, como que ele está dividido, né? A ideia é dar uma breve contextualizada sobre o eletromagnetismo de Maxwell para a gente colocar, a gente ficar na mesma página, né, em que a minha ideia é ser breve sobre o eletromagnetismo de Maxwell, em que não vou entrar em tantos detalhes sobre isso, mas se vocês quiserem um vídeo que eu falo só sobre essa primeira parte, me falem também nos comentários que eu venho aqui de novo fazer um vídeo sobre isso. Aí em seguida eu vou falar sobre por que generalizar a eletrodinâmica de Maxwell, que também é um tópico importante, né? Afinal de contas, se a gente tem esse modelo eletromagnético tão bem sucedido, por que a gente vai generalizar ele, né? E no final das contas, aliás, no final do vídeo, eu vou pontuar brevemente sobre a eletrodinâmica de Podolsky e aí eu vou dar continuidade ao assunto em outros vídeos. Então, começando aqui, vamos falar sobre a breve contextualizada que eu mencionei, em que, de forma geral, a gente tem que a natureza, ela tem alguns aspectos, né? E um desses aspectos, uma das propriedades da natureza é ter carga, né? É a matéria ter carga, em que você tem que esses corpos carregados, eles vão gerar campos eletromagnéticos, né? É uma propriedade da natureza que a gente atesta, né? A gente atesta que a natureza tem carga, que essa carga ela gera campos eletromagnéticos, e estes campos, por sua vez, eles vão interagir entre si e com outros corpos carregados. Então, a gente precisa lidar com essa dinâmica, né? Entender como é que funciona essa relação entre campos eletromagnéticos, entre corpos carregados. E o que vai dizer isso para a gente são as equações de Maxwell, né? As equações de Maxwell vão falar como que os campos eletromagnéticos interagem entre si, vão falar como que a matéria, ela, como distribuições de cargas, distribuições de correntes, geram campos eletromagnéticos. E a gente tem também um outro componente importante no eletromagnetismo, que é a força de Lorentz, que vai ditar como que esses campos eletromagnéticos, gerados por corpos carregados, vão influenciar outros corpos, né, carregados, porque a gente novamente tem que a matéria tem carga, né? Então é natural da gente pensar que esses corpos carregados vão interagir com os campos e a gente vai ter ali, então, a gente vai precisar descrever a força, né, que campos geram nas partículas. E isso é dito para a gente pela força de Lorentz. Então, de maneira geral, com o formalismo das equações de Maxwell, com a equação de Lorentz, a equação da força de Lorentz no caso, e com as condições de contorno do nosso problema, em que as condições de contorno seria especificar, por exemplo, os campos em determinados pontos do objeto, enfim, essas coisas assim. E com essas três coisinhas, a gente tem um problema eletromagnético muito bem definido, ou seja, com as equações de Maxwell, com a força de Lorentz e com as condições de contorno, a gente tem um problema eletromagnético bem definido, em que esse problema pode não ser fácil da gente resolver, mas, a princípio, ele é solúvel com esses ingredientes, em que uma coisa é você ter um problema e conseguir e saber que você pode resolver, outra coisa é você conseguir resolver esse problema de fato, porque tem vários problemas com um grau de dificuldade gigantesco, que apesar da gente saber mais ou menos os caminhos para poder resolver, não necessariamente eles são fáceis. Então, esse é um aspecto bem legal do eletromagnetismo, e a gente tem que esse modelo eletromagnético da natureza que a gente tem hoje em dia, ele é muito poderoso,
permitiu a explicação de diversos fenômenos físicos, raios, ondas eletromagnéticas, enfim, diversos fenômenos físicos e possibilitaram o desenvolvimento e o entendimento, né, sobre o eletromagnetismo, possibilitou o desenvolvimento de inúmeras tecnologias, né, como por exemplo o rádio, geradores que são responsáveis por energia elétrica, né, e enfim, esse vídeo que vocês estão vendo também é uma espécie de aplicação. Eu poderia fazer uma infinidade de tempo aqui só citando aplicações de eletromagnetismo, mas basicamente o mundo moderno é movido à base de eletromagnetismo, né, em que é então uma teoria bem robusta e bem assertiva. Então a gente tem o eletromagnetismo como uma das peças fundamentais para a gente poder entender a natureza. E afinal, se a gente tem então esse modelo eletromagnético tão bom para poder descrever a natureza e que permitiu a gente desenvolver diversas aplicações, por que a gente vai querer generalizar esse modelo, né? E é sobre isso que eu vou falar agora. Porque afinal de contas, se o modelo é tão bom como eu mencionei anteriormente, por que a gente gostaria de generalizar ele? Ele estaria errado em alguns pontos? Qual que seriam os problemas, né? É o seguinte, de forma geral, a gente tem que as teorias físicas, elas são válidas dentro de um regime específico, em que se você tira essa teoria dentro desse regime e tenta explicar coisas que não estão nesse regime, você não necessariamente vai conseguir fazer isso. Porque se a sua teoria não for tão geral assim, ela não vai dar conta de explicar outros fenômenos que precisam de uma teoria mais robusta e completa, né? E nisso a gente tem um exemplo bastante famoso e emblemático nesse sentido, que é a mecânica newtoniana, por exemplo, em que, no caso, até o início ali do século XX, a gente tinha a mecânica newtoniana como um dos principais aliás, ainda hoje, né, é um dos principais agentes para a gente poder entender a natureza, só que a gente viu que ela a gente precisava de coisas novas para poder explicar determinados fenômenos que estavam surgindo. Então a gente precisava de teorias mais gerais para poder explicar determinados fenômenos. E nisso apareceu a relatividade especial e geral, e apareceu a física quântica para dar conta de explicar fenômenos que a mecânica newtoniana não dava conta. E não só a mecânica newtoniana, mas a física clássica, de maneira geral, não dava conta de explicar. Em que, no caso, a gente tem que a teoria da relatividade, por exemplo, ela veio substituir as noções newtonianas que a gente tinha, por exemplo, de tempo e espaço serem absolutos, e com a substituição, aliás, com a generalização da mecânica newtoniana via teoria da relatividade, a gente teve a explicação de diversos fenômenos novos e a predição de diversos fenômenos novos também, o que é muito importante de uma teoria mais geral, que não só ela explique tudo que a teoria menos geral explica, mas também que ela preveja fenômenos novos, né, e explique o que a outra não explica, né. Então, a relatividade veio como um ótimo exemplo disso, em que a gente tem ali que para fenômenos de altas velocidades, praticamente próximos à da luz, a relatividade dá conta de explicar. A gente tem que fenômenos em grandes escalas, né? A relatividade geral também dá conta de explicar, não todos os fenômenos, né? Mas uma vasta gama de fenômenos ela consegue explicar. E na outra ponta, né, nos fenômenos de baixas escalas, né, de pequenas escalas, as escalas ali dos átomos, moléculas, a gente tem que a física quântica veio tomar lugar para poder explicar esses fenômenos de uma forma bastante acertada, em que a física clássica, de forma geral, também não dava conta de explicar esses fenômenos. Então, a gente tem que essas generalizações, elas foram feitas e elas foram bem-sucedidas. Isso quer dizer, então, que, por exemplo, a mecânica newtoniana estaria errada? Não, a física clássica estaria errada. A física clássica aqui que eu quero dizer, eletromagnetismo, termodinâmica, estariam errados? Não, é só que elas têm um regime de validade bem colocado, em que se a gente tenta extrapolar muito além disso, a gente vai ter alguns problemas, né? Então, sendo assim, não, o eletromagnetismo ele não está errado. O que acontece é que ele tem um regime de validade bem definido. E falando sobre uma das pontas desse regime, que seria a ponta de pequenas escalas, que no caso a gente deve usar a mecânica quântica para poder tratar, e de forma mais geral ainda, né, a teoria quântica de campos, que une a mecânica quântica com a teoria da relatividade especial, a gente tem que
quando nós estamos falando de partículas subatômicas e princípios fundamentais, tal como o elétron, a gente usa a teoria quântica de campos para poder descrever essas partículas, as interações, enfim. Só que, apesar da gente ter essa teoria muito robusta, que tem uma precisão experimental absurda, a gente tem que, apesar disso, em nível clássico, não é desejável o eletromagnetismo de Maxwell apresentar problemas quando a gente tenta calcular simples quantidades de uma partícula pontual, que a princípio deveria ser tratado pela teoria quântica de campos. Não é desejável a gente ter infinitos associados à carga pontual no contexto clássico, porque isso gera diversos problemas, né, em que, por exemplo, a gente não consegue, a nível clássico, calcular o campo gerado por uma partícula pontual na partícula. Ou seja, a gente tem um elétron, a gente não consegue calcular o campo gerado pelo elétron no elétron usando o eletromagnetismo de Maxwell. E nisso a gente tem que aparece um infinito aí nesse processo, e a energia eletrostática, por exemplo, associada ao elétron, seria infinita. E isso daí gera alguns problemas ao decorrer da teoria que, a princípio, deveriam ser resolvíveis sem generalizar a teoria para o ponto de vista quântico, né? Um dos exemplos mais famosos disso seria a reação de radiação, em que a reação de radiação é um problema que aparece no contexto do eletromagnetismo, que é um problema bem complicado de se tratar, principalmente por conta desses infinitos que aparecem associados à carga pontual. E no caso, então, não é desejável, tanto em nível teórico quanto em nível experimental, a gente ter infinitos associados à carga pontual, conforme diz uma vasta literatura a respeito disso, né, de generalizar o eletromagnetismo. Então, esses infinitos associados à carga pontual, eles são um grande motivador para tentar generalizar o eletromagnetismo de Maxwell. No caso, então, a gente vai ter alguns exemplos de generalizações e algumas tentativas de se generalizar o eletromagnetismo de Maxwell, em que elas se diferem pela forma como essas generalizações são feitas, só que aqui eu quero abordar apenas um aspecto desses, né, que seria basicamente teorias que tentam generalizar o eletromagnetismo de Maxwell mantendo a linearidade, e teorias que tentam generalizar o eletromagnetismo de Maxwell que não mantêm a linearidade, ou seja, que são não lineares. Então a gente tem, em geral, tem esses dois exemplos de generalização, teorias não lineares e teorias lineares. Como um exemplo mais famoso de teoria não linear, a gente tem o modelo eletromagnético de Bohr-Infield, no caso, que, por exemplo, aparece de forma natural até no contexto da teoria de cordas, né? E na outra ponta das teorias lineares, a gente tem a eletrodinâmica de Podolsky, que é o que eu vou tratar, que foi o tema que eu estudei no meu mestrado. E aí vale a pena falar agora sobre a diferença, né, entre essas teorias lineares e teorias não lineares e explicar um pouco sobre isso. No caso, quando a gente fala da teoria ser linear, como por exemplo o eletromagnetismo, ele é uma teoria linear, a gente basicamente está falando que ele obedece o princípio da superposição. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que, por exemplo, se eu tenho uma carga aqui, por exemplo, negativa, e se eu tenho uma outra carga negativa aqui, o campo que elas vão gerar aqui no espaço, o campo elétrico que elas vão gerar, é a soma desses campos gerados individualmente por cada partícula. Então, isso se aplica também a distribuições de cargas de forma geral, em que, por exemplo, se a gente tem uma distribuição de cargas aqui e uma outra distribuição de cargas, o campo gerado no espaço vai ser a soma direta a soma, né, desses campos gerados por essas distribuições. Então é isso que quer dizer uma teoria ser linear, que ela obedece a esse princípio da superposição. E então, de certa maneira, ela é mais fácil da gente de ser tratada justamente por ela obedecer esse princípio da superposição, porque a gente tem uma vasta matemática que descreve sistemas lineares, equações lineares, enfim. Então, esse aspecto da teoria eletromagnética de Maxwell é muito bom e muito importante e ajuda no tratamento matemático da teoria. Então, o princípio da superposição é algo fundamental no eletromagnetismo. E aí, na outra ponta de não linear, o que seria então um modelo não linear? Seria um modelo, basicamente, que não obedece ao princípio da superposição, em que
Teorias que não obedecem, teorias que não são lineares, elas em geral são mais complexas de tratar e a física por trás ali, ela pode ser muito difícil de ser tratada, em que, no caso, como alguns exemplos, né, de teorias não lineares, a gente tem, aliás, como por exemplo de equações não lineares, a gente tem as equações de Navier-Stokes, que são equações não lineares, as próprias equações de Einstein são equações não lineares, então a gente tem uma complexidade a mais associada à não linearidade, porque essa não linearidade ela pode gerar várias coisas, fenômenos caóticos que são difíceis de descrever e etc. Então tem esse aspecto das teorias não lineares que basicamente elas não obedecem o princípio da superposição. Voltando ao eletromagnetismo de Maxwell, a gente tem basicamente esses dois exemplos de generalizações, né? Generalizações que mantêm a linearidade e generalizações que não mantêm a linearidade. Falando agora sobre a eletrodinâmica de Podolsky, eu vou ser bem breve aqui sobre ela, porque a ideia é continuar esse vídeo em outros, né, fazer mais vídeos a respeito disso, para que esse vídeo aqui não fique tão grande. E então, falando sobre a eletrodinâmica de Podolsky, a gente tem que o que veio a ser conhecido como eletrodinâmica de Podolsky foi, na verdade, proposta por dois autores, no caso, o Bopp, em 1940, e o Podolsky, em 1942, em que, na época, era conhecida como eletrodinâmica generalizada, e eles propuseram essa eletrodinâmica a fim de remover os infinitos associados à carga pontual, que, como eu disse, é uma das principais motivações para poder generalizar o eletromagnetismo de Maxwell. E, no caso, eles fizeram isso pensando em formular duas partes da teoria, a parte clássica e a parte quântica. E, de fato, foi isso que eles fizeram, no caso. E o meu trabalho consistiu em tratar a parte clássica dessa teoria, então é sobre a parte clássica da teoria que eu vou falar aqui com vocês, em que eu vou continuar sobre isso nos próximos vídeos, mas de forma geral, a eletrodinâmica de Podolsky, conforme eu falei anteriormente, ela é uma teoria linear, então ela mantém esse aspecto do eletromagnetismo de Maxwell, que também é linear, e isso é um aspecto bem apelativo da eletrodinâmica de Podolsky, ela mantém essa linearidade. Ela mantém também algumas outras coisas do eletromagnetismo de Maxwell, que eu vou falar com vocês nos próximos vídeos, para não delongar muito nesse daqui. E basicamente eu estudei a radiação na eletrodinâmica de Podolsky, então ao longo dessa série também eu vou falar sobre a radiação na eletrodinâmica de Podolsky. E antes de continuar, se você não se inscreveu ainda, não for inscrito aqui no canal, se inscreva para você poder acompanhar esses próximos vídeos, ative as notificações para ser avisado de quando eu postar, deixe seu gostei aqui, vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai gostar também. De forma geral, então, nesse vídeo a ideia era discutir brevemente sobre o eletromagnetismo de Maxwell, falar do porquê que a gente precisa generalizar ele, né, ou do porquê que a gente gostaria de generalizar ele, tratar alguns exemplos de generalizações, conforme eu mencionei, no caso de ter modelos lineares, de ter generalizações lineares, de ter generalizações não lineares, né? E no caso, eu falei com vocês, né, que a eletrodinâmica de Podolsky é um modelo linear, então é sobre isso que eu vou tratar nos próximos vídeos e vou trazer mais detalhes sobre a pesquisa que eu fiz. Muito obrigado, vejo você no próximo vídeo.